Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula? Olha, a gente vai começar a nossa apostila de atividades complementares, certo? Nessa apostila, a gente vai estar estudando, olha só, quer dizer, primeiro vocês têm que pôr o nome do aluno, tá? O nome do professor, isso é muito importante para depois, na hora da Damares lançar as notas para vocês, tá? A turma e o turno que vocês estudariam se estivessem no presencial, viu? Aqui a gente tem, orientações aos pais sobre estudos não presenciais. O que ele fala, que eu nem vou ficar lendo muito para não ficar cansativo para vocês, mas olha só, essa apostila ela deverá ser entregue na escola no dia 7/5 para correção e validação da carga horária. E aqui a gente tem um cronograma de execução das atividades, ou seja, a gente vai ter o dia 16 de abril para fazer as atividades, depois o dia 17, 19, 20, 21 é feriado, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, depois 3, 4, 5, 6 de maio, porque na sexta vocês vão estar entregando a apostila, tá? Então, vamos lá então começar nosso assunto. A Damares optou por a gente começar pela história, porque para seguir a nossa ideia de que sexta é dia de estudar história, tá? Olha só, aqui tá o telefone da escola, né? Se alguém precisar de ligar, tá? Para ter alguma informação, né? Informamos ainda que o professor do seu filho fará tutoria e orientação via grupo de WhatsApp diariamente, né? Então, é isso. Período da manhã vai ser de 7 horas a 11 horas e 15 minutos, o período da tarde de 3 horas às 17 horas e 15 minutos, né? Então, aqui, desde já agradecemos o empenho e a parceria estabelecida, pois sabemos que muitos serão os desafios neste ano letivo. Ué, como assim? Mas acreditamos que juntos, escola e família, venceremos com êxito este momento histórico que vivemos. Na certeza de dias melhores, seguimos em frente, sempre com fé e esperança. Equipe gestora das escolas da rede municipal, né? Vocês sabem que a gente tem o estado, o município, depois vem o estado, né? Os municípios ficam dentro dos estados e os estados ficam dentro do país, que se chama Brasil, né? Então é isso. Agora aqui eu vou colocar o número da página, vai ser 54. Aqui ele fala o seguinte, a gente vai estudar história, né? Vocês vão estar colocando aqui a data da atividade. Vocês podem aproveitar para fazer nesse pedaço aqui o nosso cabeçalho, tá? Costumeiro. Aqui a gente vai trabalhar a unidade temática transformação e permanência nas trajetórias dos grupos humanos. Olha que interessante, quando eu falo na palavrinha transformar, é mudar, né? A cada época o ser humano foi evoluindo, certo? Aí nós vamos estudar o que foi transformado ao longo da existência humana, né? E o que permaneceu na trajetória dos grupos humanos, tá? Então, permanecer é o que ficou.
né? O que que ficou? Ficou que a gente tem que comer todos os dias, de 3 em 3 horas, não é? Ficou aí a roda, né? Que começou a ser desenvolvida lá há muitos anos atrás. Ficou a agricultura que há muitos milhares de anos foi desenvolvida lá no Egito, não é? Então, muita coisa legal a gente vai estar estudando aí, tá? O nosso objeto de conhecimento, a ação das pessoas, grupos sociais e comunidades no tempo e no espaço. A gente vai estudar a questão do nomandismo, que era quando as pessoas ainda não conheciam a agricultura. Então, eles ficavam igual os índios, indo de um lugar para outro para conseguir alimento, né? Para sustentar suas famílias e os indivíduos daquela comunidade, não é? Então, o nomandismo é uma coisa que hoje a gente conhece os ciganos. Os ciganos é um povo nômade, tá? A gente tem a agricultura, que é a gente plantar o alimento e colher o alimento, né? Que é vendido no mercado. Depois a gente tem a questão da escrita, que também foi desenvolvida, né, ao longo de milhares de anos. Hoje, vocês têm o privilégio de conhecer, de aprender a ler e a escrever, né? Mas antigamente as pessoas não tinham essa oportunidade, né? Era a minoria das pessoas que tinham acesso ao aprender a ler, ao aprender a escrever. Então, assim, de algum modo a gente pode agradecer ao Papai do Céu, né? Por a gente ter acesso a essa escrita, tá? Tem a questão aí das navegações, né? Que foi muito importante para desenvolver a vida em sociedade, a questão das indústrias, né? Hoje não seria possível se a gente não tivesse no caso, o computador, os celulares que são fabricados nas indústrias, para a gente se comunicar à distância, não é? Olha a nossa habilidade, a gente vai reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, né? Quando eu falo aqui, história, né, a gente está vendo o que aconteceu, né? A gente tem a história de cada pessoa, a gente tem a história do município, a gente tem a história da mamãe, do papai, não é? E aí a gente vai estudar esse resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço. O que é o espaço? Quando eu digo em espaço, eu falo dos vários ambientes. Eu falo da casa do Tiago, eu falo da casa da Samira, né? É um tipo de espaço, quer dizer, é o nosso espaço físico. Então, eu tenho o espaço que a gente já estudou privado, né? Que é as nossas casas. E eu tenho também os espaços públicos, quer dizer que é as ruas do município, não é? E aí eu tenho esse espaço maior ainda que é o município, que é a cidade, certo? E o tempo é em cada época, né? Por exemplo, nossos avós viveram um tempo, a gente está vivendo em outro tempo, né? A Damares, ela não tem mais avós, né? Eles já faleceram, então eles viveram num outro tempo. A Damares vive nesse tempo, tá? E aí, é aquele foco que a gente já viu, né? Identifica mudanças e permanências ao longo do tempo, tá vendo? Então, a gente vai mudar e vai ter mudanças que a gente vai enfrentar e outras que a gente permanece, outros valores que permanecem, né? Vai ter mudanças de uma época para outra, de um tempo para outro, de um espaço para outro, mas ao mesmo tempo vai ter coisas que permanecem, não é? Então, assim, lembra que quando a gente estudou o ano passado o PET 300 anos, que falava sobre a questão do pão de queijo, né? É um hábito da nossa sociedade mineira, né? Que permaneceu ao longo do tempo, tá? Os nossos conteúdos relacionados, a ação humana no tempo e no espaço. Aí, a gente tem os espaços destinados à moradia, espaços destinados ao trabalho, movimentos migratórios, avanços tecnológicos, né? Então, a gente tem aí muitas opções, né? De muitas situações que a ação do homem mudou no tempo e no espaço, tá?
E aí ele vai falar assim, ó, o que essas mudanças e essas permanências podem gerar, né? Essas mudanças, essas permanências, elas foram positivas ou não, tá? A gente sabe, né, que até então, até agora mesmo, né, não faz muito tempo, o ser humano não se preocupava com a nossa água, né? Achava que eu podia jogar resíduo sólido no rio, resíduo líquido no rio, e agora está havendo uma mudança de percepção, né? Quer dizer, a gente vai estar trabalhando para evitar isso, que isso se prejudique a gente no futuro, não é? E aqui ele fala, ó, as ações, suas transformações na história das humanas em espaços e tempos diferentes e sociedades diferentes, tá? Então, as ações dos seres humanos, elas transformam ao longo do tempo e ao longo das diversas sociedades. A gente tem aqui, ó, artigo 2 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Você sabia a visão atual de infância é uma construção definida ao longo da história humana? Por diversos períodos, questionou-se qual era o tempo da infância e quem era a criança. Em História Social da Criança e da Família, Felipe Arias pontua que o conceito de infância foi sendo construído historicamente e que criança foi vista por muito tempo como adulto em miniatura. Então, pergunto o pai de vocês, né? A Damares mesmo, naquela época ainda não tinha o conselho tutelar, quando a Damares era criança, né? Então, a Damares ajudou muito lá o pai dela na roça, sabe? Cuidar da galinha, do porco, lavar o chiqueiro, cuidar das vacas. Naquela época, tirava leite na mão, quando a Damares tinha uns 8 anos, né? Então, assim, era uma vida muito diferente de hoje, né? Hoje, lá no meu irmão, já tem a máquina que tira o leite, não é? Então, assim, muita coisa evoluiu, não é? E aí, hoje em dia, as crianças são mais protegidas de ter vida de trabalho, não é? A gente sabe que hoje só o adolescente que pode começar a ter vida profissional a partir dos 16 anos, não é? E aí, 16 anos está muito próximo de ser adulto, né? Porque ser adolescente vai até os 17 anos e 364 dias. E ser criança vai até os 11 anos e 364 dias, tá? E aí ele pergunta aqui, ó. Cite o intervalo da infância no Brasil? Vocês vão colocar. A infância é de 0 anos a 11 anos e 364 dias, tá? Depois, ó, cite o intervalo da adolescência no Brasil. Vocês vão colocar 12 anos até 17 anos, 364 dias. Depois temos a letra C. Na sua opinião, por que questionavam qual era o tempo da infância e quem era criança? Você consegue imaginar por que se questionava isso? Não é? Porque hoje a gente sabe que a pessoa ela desenvolve do 0 aos 18 anos, né? Em alguns casos, as pessoas passam até um pouquinho disso, né? Mas a gente sabe que eles questionavam qual era o tempo da infância e quem era criança por causa da questão de exigir fazer serviço ou não, não é? Hoje, no geral, as crianças não trabalham, né, assim, nas fábricas, porque teve uma época na história que aí as crianças trabalhavam até em fábricas, aí acontecia muito acidente, sabe? Porque a criança ainda não tem, assim, um desenvolvimento grande para estar trabalhando nas fábricas, certo?
Então, olha só, voltando aqui na letra C, a gente tem, na sua opinião, porque questionava qual era o tempo da infância e quem era criança, isso ocorria porque, assim, eles ainda estavam pesquisando a respeito do tanto que a pessoa era desenvolvida e a qual idade estava, tá? Depois, como a criança foi vista por muito tempo na história humana, ela foi vista como, é só a gente voltar no texto que aqui fala, né? Que ela foi vista como adulto em miniatura, certo? Depois, aí vocês vão fazer frase completa, ó. A criança foi vista por muito tempo na história humana como adulto em miniatura, né? É importante a gente treinar a formação de frases, a elaboração de frases, para facilitar a vida nossa no futuro, não é? Se a gente escrever frases bem elaboradas agora, futuramente vocês vão ter menos dificuldade para fazer redações, não é? Ó, aqui fala o seguinte: leia atentamente o gráfico. Brasil, imigração estrangeira, 1808 a 1970. Então, aqui a gente está falando do ano de 1808 a 1970. Aqui, a Damares não era viva, sabe? Porque a Damares nasceu em 1981, né? E aqui fala o seguinte, que vieram para o Brasil 31% do total de pessoas que vieram eram portugueses. 4% dos que vieram eram alemães, 4,2% japoneses, 13% eram espanhóis e 17,8% era outras nacionalidades. Olha quanto italiano veio, ó, 30%, praticamente o mesmo percentual de portugueses. Foi encontrado neste endereço eletrônico e ele fala assim, ó, o gráfico nos informa a quantidade de cada povo que veio para o Brasil. Em qual intervalo de tempo? Olha só, então a gente vai voltar no nosso gráfico, né? E aqui a gente vai pegar essa informação aqui e formar uma frase. Olha só, a gente tem espaço para isso, né? Vocês vão colocar o gráfico, explicita, apresenta o percentual, né? A quantidade de cada povo que veio para o Brasil, ou o percentual de cada povo que veio para o Brasil nos anos 1808 a 1970, tá? Então, vocês vão estar colocando aí numa frase bem bonita para Damares, né? Com uma letra caprichada, não é? Depois aqui, ó, escolha 3 povos e registre o percentual deles que o Brasil recebeu. Então, você vai escolher 3 povos. Vocês vão escolher ou portugueses, ou italianos, ou alemães, ou japoneses, ou espanhóis. E em seguida, colocar o percentual de cada povo que veio para o Brasil, né? E provavelmente em busca de melhores condições de vida. Então, é isso, tá? Depois, a próxima questão fala o seguinte, já acabou a nossa aula, foi muito rapidinho, né? Mas então é isso, ó, a gente tem que saber outra coisa legal aqui, ó, quer ver? Imigração. Vamos ver o que é o conceito de imigração? Imigração. Olha o que é o conceito de imigração. Essa palavra é um substantivo feminino e ele tem duas definições, tá vendo? Entrada de indivíduo ou grupo de indivíduos estrangeiros em determinado país para trabalhar e ou para fixar residência, permanentemente ou não, né? Depois, por analogia, estabelecimento de indivíduo ou grupo de indivíduos em cidade, estado ou região de seu próprio país.
que não a sua de origem. Lembra que a gente estudou bastante essa questão? Se o papai e a mamãe é de Ibiraci, se o papai e a mamãe não é de Ibiraci, se vieram de outro lugar, né? Se eles vieram de outros lugares, eles imigraram para Ibiraci, tá? Então aí fica o significado para vocês de imigração, não é? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!